A fiel torcida está em polvorosa. A notícia que vai agitar os corações alvinegros acaba de chegar. Gabigol, o craque que encantou o Brasil e fez história no futebol, está sendo sondado pelo Corinthians. Imagina só a explosão de emoções que a possibilidade de ver esse ídolo vestindo a camisa do Timão pode causar. É como se um raio de esperança tivesse iluminado o caminho que muitos torcedores esperavam que fosse trilhado. O que isso pode significar para nossa caminhada nas competições e a luta por títulos? Prepare-se, porque vamos mergulhar de cabeça nesse assunto que promete agitar os bastidores da arena. A relação de Gabigol com o Corinthians não é nova. O atacante, que começou sua carreira no Santos, sempre teve um carinho especial pelo futebol paulista. Em 2015, ele chegou a ser especulado no Timão, mas acabou seguindo outro caminho. Desde então, sua trajetória foi marcada por grandes conquistas, especialmente no Flamengo, onde se tornou um dos maiores ídolos da história recente do clube. Agora, a possibilidade de vê-lo com a camisa alvinegra é um sonho que pode se tornar realidade, e a Fiel não consegue conter a ansiedade. A chegada de Gabigol ao Corinthians não é apenas um rumor, é uma possibilidade que pode mudar tudo. O atacante, conhecido por sua habilidade letal na frente do gol, traria não apenas sua qualidade técnica, mas também um peso emocional e uma presença de liderança que todos sabemos que a equipe precisa. É o tipo de jogador que pode transformar o clima de um vestiário, elevando as expectativas e a moral de um time que vem buscando se reencontrar em meio a altos e baixos nas competições. Agora, é crucial entender o estado atual do Corinthians. A equipe tem enfrentado dificuldades no campeonato, e a pressão tem sido grande. Os torcedores, sempre apaixonados e exigentes, esperam muito mais do que apenas uma participação mediana. A Fiel quer títulos, quer ver sua história sendo escrita com garra e determinação. Nesse sentido, a vinda de Gabigol poderia significar não apenas um reforço técnico, mas um verdadeiro sopro de ânimo em um elenco que, por vezes, tem mostrado sinais de fragilidade. Vale lembrar que Gabigol é um jogador que não se intimida com a pressão. A sua trajetória no Flamengo, onde virou ídolo da torcida e conquistou diversos títulos, é uma prova clara de sua capacidade de lidar com a expectativa. Agora, imagina esse cara com a nossa camisa. Seria uma verdadeira revolução, uma explosão de energia e esperança que poderia contagiar não só os jogadores, mas todo o Parque São Jorge. Mas não para por aí. Vamos analisar como essa possível contratação impactaria também as estratégias de jogo. O Corinthians, atualmente, busca um estilo que una solidez defensiva com um ataque incisivo. Com a chegada de Gabigol, o Timão poderia ajustar sua formação para um sistema mais ofensivo, explorando as qualidades do atacante em transições rápidas e jogadas ensaiadas. Fala sério, torcedor, a ideia de ver Gabigol jogando em parceria com outros talentos do elenco, como Renato Augusto e Roger Guedes, é de deixar qualquer um empolgado. Em suma, a possibilidade de Gabigol no Corinthians não é apenas uma simples contratação. É um marco potencial na história do clube, um passo que pode levar o Timão a um novo patamar. E aí, torcedor, o que você acha? Você acredita que essa seria a jogada certa para alavancar o nosso Corinthians de vez? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. Agora vamos para o próximo capítulo, onde vamos explorar mais a fundo como a chegada de Gabigol poderia mudar a formação e a estratégia dentro de campo. Contempla a cena, o Corinthians em campo, os torcedores vibrando nas arquibancadas, e, no centro de tudo, a presença de Gabigol. Agora, vamos mergulhar na parte tática dessa possível chegada e como ele poderia alterar a formação e estratégia do Timão. A vinda do craque da Raposa poderia ser o ingrediente que faltava nessa receita que tem tudo para dar certo. Atualmente, o Corinthians tem adotado uma formação mais cautelosa, buscando manter uma sólida defesa enquanto explora as brechas no ataque. Mas e se um jogador como o Gabigol entrasse em cena? A dinâmica mudaria completamente. Ele é conhecido por sua capacidade de finalizar com precisão, seu posicionamento inteligente, principalmente, por ser um finalizador nato. O que isso significa? Que o Timão poderia se permitir um estilo de jogo mais agressivo e dinâmico. Visualiza a cena, com Gabigol na ponta de lança,
a equipe poderia se organizar em um esquema 4-3-3 ou até mesmo um 4-2-3-1, explorando as laterais com jogadas rápidas e cruzamentos precisos. Gabigol, atuando como um centroavante, teria a liberdade de flutuar entre os zagueiros, criando espaços e confundindo as marcações adversárias. Isso mudaria a forma como os adversários se preparam para enfrentar o Timão, e certamente faria com que o nosso ataque se tornasse uma arma temível. A inclusão de Gabigol no elenco também impactaria diretamente a forma como os jogadores ao seu redor se comportariam em campo. Com a presença de um atacante que tem o faro de gol apurado, os meias e laterais se sentiriam mais motivados a se aproximar do ataque, fazendo com que o time jogasse mais adiantado. É um efeito dominó que poderia rejuvenescer a equipe e trazer uma nova vida a algumas peças que têm enfrentado dificuldades. Um torcedor, emocionado, comentou: "A chegada do Gabigol pode ser a chave para nossa volta ao topo. Ele traz uma confiança que contagia." E é exatamente isso que a Fiel precisa, um ícone que eleve o espírito do time e da torcida. Se olharmos para o desempenho de Gabigol nos últimos anos, fica claro que ele é um jogador que não apenas marca gols, mas também cria oportunidades. Sua visão de jogo e habilidade em conectar passes precisos poderiam beneficiar jogadores como Renato Augusto e Roger Guedes, que são conhecidos por sua capacidade de fazer a diferença nas partidas. A sinergia entre eles poderia criar uma linha de ataque letal, capaz de desmantelar até as defesas mais organizadas do Brasil. Além do mais, a chegada de Gabigol poderia melhorar o moral do grupo e a confiança de jogadores que precisam de um ícone para se espelhar. É como se ele trouxesse uma aura de vitória consigo, algo que poderia motivar os jovens talentos da base a se esforçarem ainda mais para garantir seu espaço no time principal. A presença de um craque pode fazer com que o ambiente no CT se torne mais competitivo, estimulando o crescimento e evolução de todos. Mas é claro que tudo isso não vem sem desafios. As mudanças táticas exigem ajustes e adaptações, e a integração de um novo jogador, mesmo sendo um ícone como Gabigol, pode levar um tempo. A torcida, sempre ansiosa, pode ter de lidar com essa fase de ajuste. Será que a Fiel terá paciência nesse processo? Essa é uma pergunta que fica no ar. E você, torcedor, como imagina o Timão jogando com Gabigol? Você acha que as mudanças táticas poderiam ser benéficas? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão. Agora, vamos para o próximo capítulo, onde vamos mergulhar no cenário financeiro e analisar as implicações dessa contratação no bolso do Corinthians. Vamos agora mergulhar em um aspecto que muitas vezes fica em segundo plano nas conversas sobre contratações, o cenário financeiro. A possibilidade de Gabigol chegar ao Corinthians é eletrizante, mas o que isso realmente significa em termos de investimento e sustentabilidade financeira para o nosso timão? Vamos analisar essa negociação de forma clara e direta. Primeiro, é fundamental entender o momento que o Corinthians está vivendo. O clube, assim como muitos outros, enfrenta desafios financeiros nos últimos anos, com dívidas e gastos que precisam ser cuidadosamente gerenciados. Essa realidade torna qualquer movimento no mercado um verdadeiro ato de equilíbrio. A contratação de Gabigol, que certamente exigiria um salário alto e uma transferência significativa, poderia impactar consideravelmente as finanças do clube. Contudo, é preciso olhar para o potencial retorno desse investimento. Gabigol não é apenas um jogador, ele é uma verdadeira estrela. A presença de um ícone como ele no Corinthians poderia atrair novos patrocinadores, aumentar a venda de camisas e, claro, gerar mais receitas com os ingressos nos dias de jogo. Imagine a Arena Corinthians lotada, a torcida vibrando e as camisas do Gabigol em todos os cantos. A venda de ingressos poderia disparar, e a emoção de ver esse craque em campo poderia reverter a situação financeira do clube em um tempo surpreendentemente curto. Além disso, a vinda de Gabigol poderia abrir portas para novas parcerias e contratos comerciais. Os patrocinadores estão sempre de olho em clubes que têm estrelas em seu elenco, pois isso aumenta a visibilidade e o engajamento do público. Portanto, a chegada do atacante poderia ser um passo estratégico para revitalizar as finanças do Corinthians, permitindo que o clube investisse em outras áreas, como a base e infraestrutura. E não podemos esquecer do aspecto emocional desse investimento. A contratação de um jogador como Gabigol não é apenas uma questão de números, é uma questão de paixão.
A fiel torcida é conhecida por seu amor incondicional pelo clube, e ver um ícone como Gabigol vestindo a camisa do Timão poderia rejuvenescer essa conexão. Isso se traduz em maior engajamento e amor pelo clube, que vai além das finanças. Entretanto, também existe um risco associado a essa contratação. Se as expectativas não forem atendidas, a torcida pode se sentir decepcionada, e isso poderia impactar negativamente as receitas. Afinal, o futebol é um esporte de emoções, e a relação entre o torcedor e o clube é algo que deve ser cuidadosamente cultivado. A pergunta que fica é: o Corinthians está pronto para assumir esse risco? E mais importante, a Fiel está disposta a apoiar esse movimento? Esses questionamentos geram discussões acaloradas e, sem dúvida, precisam ser debatidos entre a diretoria e a torcida. Agora que já analisamos o cenário financeiro de forma mais acessível, vamos para o próximo capítulo, onde vamos explorar a relação histórica de Gabigol com o Corinthians e como essa chegada poderia ressoar na história do clube. Agora, vamos voltar no tempo e explorar a relação de Gabigol com o Corinthians. Quando falamos de contratações, é fundamental considerar não apenas o presente, mas também a história e a narrativa que envolvem esses jogadores. Gabigol, com seu talento indiscutível e carisma, pode não ter uma ligação direta com o Timão, mas sua trajetória no futebol, suas conquistas e seu carisma geraram uma expectativa enorme sobre sua possível vinda. Gabigol, como sabemos, é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Ele começou sua carreira no Santos, onde se destacou rapidamente e conquistou o coração da torcida. No entanto, o que realmente o consagrou foi sua passagem pelo Flamengo, onde se tornou um ícone e ídolo. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ele conquistou títulos e deixou uma marca inconfundível na história do clube. Mas e se o destino agora o levasse a vestir a camisa do Corinthians? É interessante notar que, embora Gabigol tenha uma história marcada por conquistas em outros clubes, a sua chegada ao Timão poderia representar uma reviravolta significativa em sua trajetória. A possibilidade de ver um jogador que já foi adorado por uma grande parte da torcida brasileira agora defendendo as cores do Corinthians poderia criar uma nova narrativa, uma história de superação e grandeza. Para a Fiel, a chegada de Gabigol não seria apenas uma contratação, seria a oportunidade de ter um ícone do futebol em seu time, alguém que traz consigo a experiência de grandes partidas e a garra necessária para conquistar títulos. Isso poderia ser um divisor de águas, não apenas para o jogador, mas também para o clube e sua torcida. A história do Corinthians é repleta de jogadores que brilharam e deixaram sua marca, e Gabigol poderia facilmente se juntar a esse seleto grupo. E o que dizer das comparações? A Fiel, que sempre teve um olhar crítico e exigente, certamente irá comparar o desempenho de Gabigol com outros ídolos da história do Corinthians. Jogadores como Ronaldo Fenômeno, que deixou uma marca indelével no clube, e outros ícones como Tevez e Sócrates, elevam a régua para novos contratados. Assim, a expectativa sobre Gabigol seria alta, e isso poderia ser um fator motivacional tanto para o jogador quanto para o time. Além disso, a chegada de Gabigol poderia ressoar na história do clube em um nível emocional profundo. O Timão é uma paixão que transcende gerações, e ver um jogador de seu calibre defender as cores alvinegras poderia criar laços incríveis entre o jogador e a torcida. Uma conexão emocional que pode durar para sempre. Lembramos que, em 2016, Gabigol teve uma breve passagem pela seleção brasileira, onde muitos torcedores sonharam em vê-lo com a camisa do Corinthians, especialmente em momentos de crise no ataque. Essa expectativa se intensificou ainda mais quando ele se destacou em jogos decisivos, deixando claro que tem o que é preciso para brilhar em grandes palcos. A Fiel, sempre apaixonada, está pronta para abraçar essa nova história. Mas a pergunta que fica é: Gabigol está preparado para assumir essa responsabilidade? Está ele disposto a entrar para a história do Corinthians como um ícone, e não apenas como mais um jogador? Essa é a reflexão que permeia as mentes dos torcedores. Com essa relação histórica em mente, vamos para o próximo capítulo. Juntos, vamos integrar todos esses ângulos e explorar as perspectivas futuras sobre o impacto de Gabigol no Timão. Chegamos ao clímax dessa análise fascinante. Neste último capítulo, vamos integrar todas as perspectivas que discutimos e refletir sobre o que essa possível contratação de Gabigol realmente significa para o Corinthians e sua torcida. Primeiro,
relembramos a emoção que a chegada de Gabigol poderia provocar em um clube que vive e respira futebol. A fiel torcida, sempre pronta para apoiar seu time, sonha com a possibilidade de ver um craque como ele em campo. Não se trata apenas de técnica e habilidade, mas da esperança, alegria e paixão que um jogador desse calibre pode trazer. Gabigol, com seu talento e carisma, representa tudo isso. Em seguida, analisamos o impacto tático que sua chegada poderia trazer. A reestruturação da formação e a amplificação da estratégia ofensiva são apenas algumas das mudanças que poderiam ocorrer. A adição de um atacante com o faro de gol de Gabigol pode transformar o Timão em uma equipe mais competitiva e eficaz, que busca não apenas a vitória, mas a forma de conquistá-la com garra e emoção. Na esfera financeira, discutimos como a contratação de Gabigol poderia não apenas ser um desafio, mas uma oportunidade. O investimento em um craque pode trazer retornos significativos em termos de receitas e engajamento da torcida. A presença de Gabigol poderia revitalizar não apenas o elenco, mas também as finanças do clube, trazendo novos patrocinadores e aumentando o entusiasmo dos torcedores. Além disso, a relação histórica de Gabigol com o futebol brasileiro poderia agregar valor à narrativa do Corinthians. Ele não é apenas um jogador, é uma figura que traz consigo um legado e uma expectativa que pode ser moldada em uma nova história. A oportunidade de ver um jogador como ele defendendo as cores do Timão ressoa profundamente na paixão da torcida, criando um vínculo emocional que pode durar para sempre. Entretanto, sabemos que estamos todos cientes dos riscos e desafios que essa contratação traz. A pressão será imensa, e a responsabilidade de trazer títulos e alegrias para a fiel torcida estará nas costas de Gabigol. Mas será que ele está pronto para aceitar esse desafio? E mais ainda, será que a nossa torcida estará lá para apoiá-lo em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins? A verdadeira essência do futebol é feita de esperança, e a possibilidade de ver Gabigol no Corinthians reacende essa chama. É um convite para sonhar alto, para acreditar em um futuro glorioso. Cada jogo, cada gol, pode ser uma nova chance de escrever mais um capítulo na rica história do nosso Timão. Então, torcedor, o que você espera dessa possível chegada de Gabigol? Quais são suas esperanças, seus medos e suas expectativas? Deixe seu comentário e venha fazer parte dessa conversa. Vamos juntos vibrar e torcer, porque o nosso amor pelo Corinthians é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima!